Fala, galera! Aqui é a Luciana Napp com mais um episódio do Inglês que Gera Transformação. E hoje, uma pessoa muito especial que está bem longe, embora a gente esteja na Europa, né, Renata? É. Quase no mesmo fuso horário, mas a Renata está falando de Manchester, né? Região de Manchester. Ai, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de te receber. Para mim é um grande prazer estar com você aqui. Vamos ter um papo bem gostoso, com certeza. Renata, eu sempre começo esse bate-papo perguntando. Eu já tenho uma pista, mas só para garantir, né? Você chegou no meu curso através de um vídeo que você viu, ou de uma propaganda, ou alguém te indicou. Como é que foi isso? Eu cheguei no teu curso através de indicação. Tinha uma série de jovens que estavam fazendo o curso naquela época. Foi quando eu decidi me dar esse presente de voltar a estudar e estudar inglês. E olha só, você sempre quis aprender inglês? Você imaginava que um dia você ia aprender, você ia falar inglês? Era um sonho? Conta para mim como é que é isso. A questão de falar inglês para mim sempre foi um sonho. Quando a gente estava na escola, né, quinta série, você começa a ter as primeiras palavrinhas, né, o verbo to be e outras coisas, mas eu sempre gostei do inglês. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu vi que era um sonho que ia se realizar. Porque eu sempre gostei de música em inglês, eu sempre gostei de assistir filme com legenda, entendeu? Eu nunca gostei muito de filme dublado, então sempre que eu podia ter esse contato com o inglês, eu fazia questão de ter. Então, para mim, foi muito bom. E Renata, você sabe que você é uma das primeiras pessoas que me fala assim: ai, quando eu tinha inglês na quinta série, o verbo to be. Bom, todo mundo só fala do verbo to be, né? Porque a gente só aprende o verbo to be, mas não aprende, né? A gente vê o verbo to be, mas na escola, né? Deixando bem claro, não aprende assim, quando você está no ensino médio, dependendo da Sim, escola, tudo, sabe, principalmente sim, escola pública, né? é. Não querendo falar mal. Mas você é a primeira pessoa que fala assim, não, é porque eu gostava, sabe? Você não ficou com trauma, então, né, do inglês Não. da escola? Não, eu sempre gostei do inglês. Sempre gostei do inglês. Eu era aquela que queria aprender mais, que queria ouvir mais das coisas em inglês. E é bem isso mesmo, né? Eu sempre estudei em escola pública. Então, o contato que eu tinha com o inglês era aquele contato mais raso. E aí, conforme você vai vendo coisas, tendo mais contato com o inglês, e aí quando você começa a estudar de verdade, você aprende mais coisas do que o verbo to be. Você vai aprendendo mais coisas, com certeza. Agora, olha só, como você tinha aula em escola pública, como você está falando, e aquele inglês, né, que não expande muito, né? Sim. Quando você falou assim, não, eu vou lá no curso da Luciana, tudo bem, você ouviu o pessoal falar bem, né? Uhum, Claro, se uhum, você chegou através de indicação, falaram bem, com sim. certeza. Aliás, muita gente me indica, né? E então, assim, qual era a tua expectativa? O que que você achou que seria mais ou menos parecido com a escola? Como é que foi? Na realidade, era muito diferente, né? Uma escola é aquela coisa da professora fala, a gente repete, faz a lição de casa, e lá no curso era algo mais interativo mesmo, era muito mais dinâmico, essa é a palavra. E era um conteúdo interessante, eu acho que essa era a grande diferença dos outros cursos. A gente ouvia que, tipo assim, em tal curso tem que passar 8 anos para poder se formar. E lá não, era uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais engraçada, era prazeroso. Eu tinha muito prazer de ir para as aulas e o material era muito legal. Eu gostava muito do material. Prendia muita atenção da gente. Agora você falou uma coisa, era engraçado, né? Porque eu já tive várias pessoas falando assim: olha, inclusive uma das últimas pessoas que falou isso, que ele é um rapaz que se formou em filosofia, tudo, ele falou: não, você fazia as coisas assim com um alívio cômico, os exemplos que você dava, né? Então, assim, já que você falou disso, conta um pouco como é que são minhas aulas, Renata. Como é que eu sou como professora? O que que tem de interessante que você acha nas minhas aulas? Eu creio que, primeiro, a questão de você saber muito e saber explicar. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades com pronúncia, com a questão de ser capaz de ler e reproduzir aquele som. E você sempre foi muito hábil, assim, para
trazer essa memória. Eu não sei como explicar, Lu, eu não sei como explicar, mas é algo que fica, entende? É algo que ajuda você a fixar, e era uma aula muito dinâmica, não era uma aula só que a gente ouvia o tempo inteiro. Era uma aula muito participativa, e você tem isso, você chama, entendeu? Você integra. E eu creio que foi isso que cativou e que cativa até hoje, né? Eu creio que é por isso que você tem tantas pessoas que acompanham teus cursos online, porque dá prazer. Tem umas aulas que você vê que fala, meu Deus do céu, não tem como eu acompanhar isso, não. Mas dá prazer, é uma aula leve, é uma aula gostosa, é uma aula que é boa de participar. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas para mim era assim, era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa de, ai, meu inglês de novo, não. Era uma coisa de, ai, que legal. Para mim era assim. Ai, que joia. E assim, eu sempre dei aula com gosto, né? Claro, não vou dizer que às vezes uma hora ou outra, nossa, hoje eu tô tão cansada, mas nossa, Sim, quando começa que liga aqui as luzes, que eu imagino o rostinho de vocês, que tem também a aula ao vivo com interação. Nossa, sim. aí eu esqueço é de tudo. E nossa, eu gosto muito, sabe? Aham, Agora, deixa eu te perguntar. Você já falou que gostava de inglês, né? Que você então pensava um dia estudar inglês. Só que olha só, quando você começou a estudar, eu tô falando isso porque tem muita gente que fala assim: ai, não, eu já passei da idade, eu não sei o quê. Você já era mãe, sim, casada, mãe, sim, adulta. sim, Foi isso? Você acha sim. que isso, sabe, se a pessoa tá, ó, já é mãe, já tem filho, já tem neto, isso atrapalha? Ela não pode aprender? Me fala isso. Você aprendeu depois de adulta, né? Com certeza. Quando eu comecei, eu estava com 30 anos, já casada, com 2 filhos, e para mim, eu sei que cada um tem uma experiência, mas para mim era aquela coisa assim: esse é o meu momento, essa é minha hora. E eu confesso que eu não acho que tem uma hora para aprender, uma idade certa. Claro que a gente sabe que quando é criança, a criança é como uma esponja, ela aprende muito mais rápido, mas é muito bom você poder ter essa oportunidade de se permitir. Não interessa a idade, sabe? Ah, se é um pouquinho mais velho, faça. Eu, pelo menos, para mim, era um momento de prazer, é um momento de entrega, um momento meu. Porque a gente, como mãe, como esposa, a gente sempre faz tanta coisa, né? E tanta coisa para os outros também. Aquele era um momento meu. E eu super indico. Ah, eu já tenho 40, faça. Ah, eu tenho 50, faça. 60, 70, faça. Porque é algo que é conhecimento, e com conhecimento a gente só vai guardando e vai crescendo com aquilo. E uma hora pode ser útil, como foi útil para mim. É, já já a gente vai chegar nesse está sendo útil para você. Mas olha só, Renata, quando é que você percebeu que os conteúdos estavam assim, ó, você estava fixando, aprendendo, o inglês estava entrando? Quando é que você percebeu isso? Você lembra? Lu, como no Brasil a gente não interagia muito em inglês, tipo na rua, no cotidiano, eu ouvia muita música. E era uma época muito de Hillsong. Então, quando eu ouvia as músicas e entendia o que eles estavam cantando, quando eu ia para o cinema e percebia antes da legenda, sabe, o que eles tinham dito, eu acho que talvez seja uma dos primeiros cliques, assim, olha, eu já consigo entender isso. Olha, ele tá dizendo isso na música. Eu acho que comigo foi mais a música primeiro, porque eu não tive a oportunidade de viajar naquela época para fora do Brasil, para algum lugar que falasse o inglês. Então, eu creio que para mim foi quando eu comecei a perceber que as músicas eu já entendi o que eles diziam, e quando eu comecei a me soltar um pouquinho mais nas aulas, sabe quando você fica. Eu não sou tímida, né? Eu não posso nem dizer assim, ah, eu sou muito tímida. Não, na realidade, eu não sou. Mas a gente fica um pouco mais. Às vezes a gente tem um pouco mais de medo de se expressar, de falar errado. E eu percebi que o conteúdo estava entrando quando a gente começa a falar. Ainda que a gente erre, porque vai errar mesmo, ainda que a gente se complique com uma palavra ou outra, eu percebi que estava entrando quando eu comecei a interagir mais em inglês, claro. Você falou uma coisa interessante, porque você conhece a Roberta, Sim, né? E a Roberta, eu entrevistei ela, e ó, gente, quem não viu a entrevista da Roberta, ela chegou. Eu não vou falar onde ela chegou, você tem que ver, tá? Busca aí, assista. assistam, que vocês vão ver a sacada que a Roberta teve e onde ela chegou. Mas a Sim, Roberta falou a mesma coisa. Ela falou que a ficha dela caiu, começou a cair
quando ela estava assistindo um episódio de Friends e antes de chegar a legenda, assim, ela, tipo assim, ela não olhou para a legenda, o cara falou e ela, né, ela até faz assim, ó, bum, uma coisa, né, parece que abriu assim e ela também percebeu. E é interessante, né? Porque a gente está Sim, rodeado de música em inglês, de filmes em inglês, é, e nada como você rir da piada primeiro, né, Renata? Quando exatamente. no filme o cara fala alguma coisa, às vezes a tradução não tem muita graça e você já está Sim. rindo, né? Sim, exatamente. E no Brasil, como é que a gente ia poder ter um outro contato maior, assim, com o inglês? Tipo, não é uma coisa que, eu fui para uma festa entre amigos e encontrei vários americanos lá, vários britânicos lá. A gente não tem muito essa oportunidade. Então, talvez seja uma coisa, assim, mais fácil da gente reconhecer através da música, de um filme, de uma série. Talvez, né? Talvez outras pessoas tenham outra experiência. Com certeza. Olha, tem pessoas, tem alunos, né, no caso, que moram em região turística e quando vai em shopping, ou se vai numa praia, quando vê alguma pessoa assim, às vezes perdida, olha, você está precisando de ajuda? Can I help Muito you? legal. Alguma coisa assim, sabe? Já vai falando. E também as redes sociais, né? Sim, Também hoje é uma boa oportunidade. Agora, na época que você estudou, não, né? Porque estava exatamente. começando aquela coisa de rede social. Então, realmente, mas hoje em dia o pessoal tá com a faca e o queijo na mão, não tá não? Com certeza. Só não estuda quem não quer. Verdade. Renata, agora você falou sobre medo de errar. E você até falou, não, a pessoa tem que falar mesmo, mesmo errando. Fala um pouco sobre isso. Você, porque assim, eu como professora, é que é interessante, o pessoal acha que eu nasci professora, né? Já cheguei no mundo já falando, dando aula. E não é isso, porque um dia eu já estive na posição de aprender, depois de adulta também. Sim, Tinha medo de errar, mas aí quando eu meti as caras, mudou. A minha situação sim. mudou. Fala um pouco sobre isso, para as pessoas que falam assim: ai, não, eu tenho medo de pagar mico. É muito interessante essa questão do medo de pagar mico, do medo de errar, porque eu não sei se acontece só comigo, mas eu já ouvi isso de várias pessoas. Parece que a gente acha que a gente nunca tem um inglês suficiente, sabe? E isso acaba te deixando um pouco mais tímido diante de algumas circunstâncias. Para mim, eu vou contar o que foi um divisor de águas aqui com relação a isso de não ter medo de falar, foi quando depois de ter chegado na cidade onde eu estou, eu fui para uma feira é uma job fair, era uma feira de trabalho. E chegando lá, eu comecei a ver alguns trabalhos, tudo, e aí eu cheguei num senhor que era do centro de empregos aqui. E eu comecei a conversar com ele. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, não sei se eu deveria procurar isso ou aquilo. Eu acho que meu inglês não é tão bom, eu tenho medo de não conseguir me comunicar. E aí foi quando ele falou: olha, eu acho que você pode tentar sim essa carreira, você pode tentar sim esse emprego, porque você tem um inglês que você é muito capaz de se comunicar. Aí eu falei para ele: você acha? Ele falou: acho. Eu falei: mas é que eu ainda cometo muitos erros. Ele falou: não, não, você tem um inglês muito bom. Ele foi muito bonzinho, né? Você tem um inglês muito bom, você consegue se comunicar e nós estamos conversando aqui. Então, muitas vezes o que trava a gente é essa insegurança. É a insegurança e é o medo de errar. Mas a gente vai errar, não é a nossa língua nativa. Vamos falar a verdade? A gente erra, às vezes, conjugando o verbo no português. Imagine na nossa língua que não é a nossa língua nativa. E se eu pudesse deixar aqui um conselho, seria isso. Você vai errar? Vai cometer alguns erros? Vai, porque a gente comete alguns erros. E aí você vai ficando mais craque e não vai cometendo mais. Mas a gente não pode ter esse medo de errar. O que a gente tem que focar é em se comunicar. Tenta se comunicar, de repente usa um verbo aqui, de repente conjuga o verbo de uma forma que, eita, não era o melhor, mas você conseguiu se comunicar, então siga em frente. E acaba sendo um grande engano. Eu não sei se outras pessoas podem afirmar isso também, mas parece que a gente tem aquela sensação de que o nosso inglês nunca é suficiente, sabe? Mas o meu conselho é: tente, porque não pode ter medo de errar. Não é a sua impressão, não.
Tá? Ah, deixa eu só falar. Nossa, às vezes eu tenho que voltar vídeos aqui, voltar várias vezes. A introdução eu voltei, né, Renata? Porque eu Aham. estava errando quando eu ia abrir aqui no português. Às vezes eu vou falar, deixa o seu joinha, deixa o seu... Gente, Mas acontece sabe? O mesmo. próprio português, a gente engasga, esquece palavra, fala errado, enfim, né? É. Agora, você falou e não é impressão, não, Renata. Não é impressão. As pessoas sempre têm a sensação. A maioria, tá? Tem as exceções de pessoas que falam assim: ah, não, eu vou do jeito que eu sei. Tem gente que é desencanado, vamos dizer assim, né? Aham. A maioria, eu acho que a gente é muito exigido desde criança, né? Da É. sociedade, dos pais, enfim. Mas olha só, não é impressão, é verdade. Agora, Renata, quando você se preparou para mudar para o Reino Unido, eu lembro que você entrou em contato comigo pelas Sim. redes sociais e você falava coisas. Vamos ver se você lembra disso, tá? Coisas do tipo, ah, eu estou insegura, eu não sei se eu vou. Meu inglês, eu falava, Renata, gente, o inglês dela é ótimo. Ela fala inglês, ela se comunica, pode ir onde quiser, mas você tinha essa insegurança. E é engraçado que eu não sei que às vezes o pessoal não acredita no professor. Ele pensa que o professor não é mãe, que para toda mãe o filho é bonito, inteligente. Não, a gente fala a verdade. Eu Aham. poderia chegar para você e falar, Renata, realmente você precisa, olha, rever seus conteúdos, mas não, eu falei a verdade. Sim. Agora, Renata, Hum. você é enfermeira e você trabalha na área da saúde. E vem cá, não fala o que a Renata pensa sobre o inglês, tá? Fala da reação das pessoas quando falam com você. Tá, Você se comunica, as pessoas te elogiam. tá, Agora fala, agora você vai tá, falar, hein, Renata? tá bom, tá bom. É engraçado, porque eu hoje trabalho como care assistant. E eu trabalho com muitas pessoas, muitas pessoas. E quando eu começo a conversar, né, algumas pessoas falam assim: ah, você tem um sotaque diferente, de onde você é? Eu falo: ah, eu sou do Brasil, não sei o quê. E elas falam assim: ah, você está morando aqui há quanto tempo? E eu estava morando, tipo, há um ano e meio. Eu falei: ah, um ano e meio. Ah, mas você já morava em outro lugar, né? Que falasse inglês. Eu falei: não, na realidade não. Nossa, mas o seu inglês é excelente. Então, é exatamente como a Lu estava falando. A gente sempre acha que, ah, não, será? Mas as pessoas falam isso, sabe? Nossa, não, mas o seu inglês é ótimo, você consegue se comunicar. Nossa, parece que você já mora aqui há anos. E é isso. Eu acho que nessa questãozinha, às vezes, a gente quer ser muito perfeccionista e a gente acaba se analisando para menos, sabe? Mas a lição aqui é: confie no seu professor. Confie no professor. Então, Renata, foi interessante o que você falou, mas o contrário também acontece, porque as pessoas acham que quando você pisa num país de língua inglesa, já já você está fluente. E parece brincadeira, mas eu morei em Nova York, eu conheci pessoas, eu conheci uma pessoa que morava 20 anos, não falava inglês, e 10, e 5, porque a pessoa às vezes fica ali na comunidade brasileira, trabalha com brasileiro, tem amigo com brasileiro, tem amigo brasileiro. E, claro, as pessoas às vezes têm um inglês que ela vai num correio para pôr uma carta, para comprar alguma coisa no mercado, mas não em inglês mesmo, né? Sim. E o que você tem a dizer sobre isso? Porque você já deve ter conhecido pessoas aí que já moram há muito tempo e não falam inglês, né? O que você pode dizer sobre isso? Isso acontece mesmo. Muitas vezes, o que me ajudou muito foi a questão do meu emprego. E se você escolhe alguma coisa em que você não precise, você seja obrigado a falar, você acaba se acomodando. E aí o inglês não flui, né? Então, por exemplo, eu escolhi trabalhar numa área em que eu tinha que estar em contato com o cliente, né? Primeiro eu ia nas casas como care assistant, eu trabalhei como home care. Então, eu ia nas casas e fazia as visitas. E o meu maior medo era como se comunicar com os idosos, mas eles são excelentes, uma paciência assim gigantesca. Eu nunca
passei por uma situação assim muito ruim. Eu não me lembro de experiências ruins de deles terem sido rudes comigo por causa do meu inglês ou alguma coisa assim. Aí depois eu comecei a trabalhar numa care home, que seria como se fosse um asilo. E isso fez toda a diferença, porque se eu escolhesse uma outra profissão que não tivesse tanto inglês envolvido 24 horas por dia, com certeza eu não teria desenvolvido mais rápido, né? Não é que você não tem a opção de se desenvolver se você está trabalhando numa outra profissão, em outro setor. Mas a questão é, você está 24 horas por dia em contato com o inglês? E se você não tiver no seu trabalho, claro que você pode buscar com as aulas, né? Mas faz toda a diferença. Se você quer ter mais contato com o inglês, se você quer melhorar, né? Se você quer dar aquele improve no seu inglês, você precisa tentar ter mais contato com o nativo, né? E tentar trabalhar mais ligados com eles. É melhor. É o meu conselho. E claro, né, Renata, você conseguiu um trabalho que já fala inglês, porque você passou em entrevistas e Sim. conseguiu, né? Agora, a pessoa teria opção de que se ela está num trabalho que ela não usa inglês, ela teria que se colocar no meio daqueles, né? Arrumar amigos que falam inglês, mas o pior é que a pessoa às vezes não tem oportunidade de estar no trabalho, né? Que Sim, fala inglês, porque o inglês dela não tá bom, não tá o suficiente. E sim. aí, ainda por cima, ao invés de ela aproveitar e fazer amizades, né, com os nativos e com pessoas de outros países também, né? Porque Uhum. você vem aqui para a Europa, por exemplo, você vai para o Reino Unido, você vai para os Estados Unidos, não tem só americano que fala inglês, tem japonês que fala inglês, tem russo que fala inglês, Sim, e são línguas que você não vai provavelmente falar, então você vai ter que se comunicar em inglês, né? sim. Então, o ruim é que a gente foge o tempo todo de sair da zona do conforto, né? Não é isso, Renata? Ao É. invés das pessoas irem para uma. Tem gente que fala assim: ó, eu só vou deslanchar o inglês quando eu for para um intercâmbio, estudar fora, que nada. O povo chega no intercâmbio, fica com amizade com brasileiro, fica. Não é isso? É A isso gente não mesmo. foge todo o tempo, às vezes, dessa. De sair da zona de conforto? Pode, porque acaba sendo muito cômodo. Hoje em dia, você, por exemplo, você vem para cá, é, você tem como trabalhar só com brasileiro, você tem como ir numa igreja onde só tem brasileiro, você tem como manter o seu círculo de amizade só com brasileiro. É aquela coisa de parece que você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, né? E eu acho ótimo o fortalecimento da comunidade brasileira. Acho bom mesmo. Acho que a gente tem que se ajudar. Mas se você está aqui, se você tem um objetivo, tem uma perspectiva de eu quero melhorar o meu inglês, então corre atrás. Sai da zona de conforto. Acha um emprego que te deixe mais desconfortável, tipo assim, ou eu falo, e aí você vai crescer. Tem que sair mesmo. A questão da zona de conforto, ela é muito perigosa, eu acho. Renata, hoje, me fala, hein? Fala, pode falar a verdade. Você veria a sua vida sem inglês? Não. Hoje, eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem inglês. Primeiro, eu não estaria aqui, com certeza. Porque às vezes eu brinco com o César, né, com meu marido. Eu falo para ele, ó, eu não iria, por exemplo, para o Japão. Eu não iria para a Rússia. Eu não iria para um lugar onde eu não entendo absolutamente nada, onde eu sou assim zerada na língua, entende? A gente acabou de falar de zona de conforto, mas não é que eu quero ficar confortável, não é isso. É que eu creio que para tudo a gente tem que ter uma preparação, para tudo tem que ter um investimento. Então, se eu penso em ir para o Japão, eu vou estudar o japonês. Se eu penso em ir para a Rússia, eu vou estudar a linguagem. E o inglês fez toda a diferença para nós. Então, quando a gente veio para cá, eu já sabia um pouco de inglês. A minha filha Beatriz, que também fez o curso, já sabia o inglês. O meu filho já sabia inglês. O único que sabia menos, ele brinca assim, que era só hi e bye, era o César. Mas não teria. Eu não teria me movido do Brasil se eu não tivesse uma base do inglês. E fez toda a diferença, com certeza. Então, olha só, você falou aí de investimento em estudar inglês, né? Então, eu falo mais ainda: existe um investimento, existe assim
uma dedicação, um esforço. Fala para mim, valeu a pena aprender inglês? Valeu a pena aprender inglês, com certeza. Valeu a pena investir, valeu a pena as horas. E para mim ficou mais fácil porque eu realmente gosto do inglês. Então, se você gosta, é muito mais fácil, né? Se você não gosta, vai na força do ódio. Tô brincando. Vai, faz, porque vai fazer toda a diferença para você. Vai ser você estudar uma outra língua é muito bom. E o inglês é a língua universal. Para mim fez toda a diferença, valeu muito a pena, com certeza. Você poderia dizer se você acha que o inglês é transformador, Renata? O inglês é transformador e ele ajuda muito em muitas coisas. Eu posso citar aqui pelo menos uma coisa. Hoje eu tirei eu tenho a full drive license. Então, se eu não tivesse pelo menos uma base do inglês, ia ser mais difícil. Assim, foi muito bom, fez toda a diferença e ajuda no cotidiano, né? Ajuda no dia a dia. No começo a gente dá muita cabeçada quando a gente vai no mercado e compra as coisas, e você não está acostumada com os rótulos, você não está acostumada com algumas palavras, mas depois que você faz aquilo, a tua rotina, aí as coisas se transformam, fica tudo mais fácil, as coisas ficam mais leves, fica mais divertido. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho aqui, né? Olha, mas lembra que tem gente que está se assistindo e não sabe inglês. Você falou que tirou o quê? Fala em português para o pessoal Tá. saber. Eu tirei a minha carteira de habilitação aqui na Inglaterra. E não é tão fácil, porque a gente tem que responder 50 perguntas, tem mais uns vídeos, e depois tem a parte prática, e aqui a gente dirige na mão contrária. Então, só com o inglês a gente consegue, pelo menos uma base, né? Você consegue dar uns passos, você consegue avançar, você consegue evoluir. Então, por isso que é tão importante, né? O inglês, ainda mais que eu estou morando na Inglaterra. Então, é muito bom. Foi aquilo que eu falei antes. Se você tem um sonho, se você almeja algo, e esse algo é fora do Brasil, é fora da onde você está, envolve uma outra língua, vá atrás, estude e se capacite, porque faz toda a diferença você chegar naquele lugar com um mínimo, com um básico. Eu até brincava, né? Eu tenho um inglês para não morrer de fome. Mas aí quando você chega, você percebe que você não tem um inglês para não morrer de fome. Você tem um inglês que você é capaz de se comunicar e de conseguir as coisas. E a gente vai vendo essas vitórias em pequenas coisas, sabe? É o fato de você ligar para a prefeitura para conversar a respeito do seu. Aqui é o Council Tax, mas que seria tipo IPTU. Para conversar a respeito do seu IPTU, é você conseguir ligar para conversar a respeito do lixo reciclável. Então, essas coisinhas no dia a dia, ter o inglês faz toda a diferença. É por isso que é transformador, porque transforma as coisas ao redor e acaba sendo muito mais prazeroso, mais fácil. Você já ia falando prefeitura em inglês, que eu sei, hein, Renata? Você já ia falando. Aí você... Agora, olha só, o meu carro é mão inglesa, né? E tem gente que pergunta, nossa, mas não foi difícil dirigir? Não, olha, é rapidinho, você acostuma, porque o trânsito dos ingleses é tão assim tranquilo de respeitar as coisas que é mais fácil, né? Eu vou te dizer que é mais difícil você ir para uma Itália, para uma Espanha, países que as pessoas são mais ou menos como no Brasil, né? Principalmente o sul da Itália e alguns lugares da Espanha, não todos, né? Então é mais fácil a pessoa dirigir na mão inglesa na Inglaterra do que em certos países, dirigir em São Paulo, dirigir, enfim, né? Eu acredito. Ô, Renata, agora olha só, para quem está te assistindo aí e pensa, eu não consigo, ou eu já passei da idade, ou aprender inglês para quê? Aprendo, não aprendo, enfim, o que você diria para essas pessoas? O que eu diria é que sempre vale a pena. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. E a minha experiência é essa, vale a pena. Comece a fazer seu curso. Eu comecei o curso de inglês com 30 anos.
Eu comecei uma faculdade de enfermagem com 39 anos. Então, o que mais eu posso dizer? Vale a pena. Ah, mas eu já passei da idade. Não, não tem idade para começar a aprender. Você pode aprender, é só você se dispor. E sempre vai valer a pena. Faça isso por você. Vai ajudar? Pode ser que ajude um ou outro, mas faça isso por você. Eu acho que vale a pena e é um conhecimento que ninguém tira, né? Ninguém tira de você. Agora, olha só, eu acho que as pessoas ainda hoje não têm noção da importância do inglês. Você tem essa, assim, essa percepção? Você também acha assim? Porque eu acho, e eu faço essas entrevistas, e eu falo com pessoas, e eu gosto de mostrar as transformações para as pessoas Sim, verem a força, né, que esse sim. idioma que é mundial tem. Você também tem Uhum. essa percepção que ainda no Brasil as pessoas não caíram a ficha da importância do inglês? E além de ser importante, né, além do inglês ser importante, a gente não está falando só da importância do inglês para quem vai viajar. É como você disse, é para quem está no Brasil, porque o inglês ele abre portas. Então, se você está no Brasil e não quer sair do Brasil, perfeito. Então, com o inglês, você pode viajar sem ficar com aquele medinho. Ai, como vai ser na imigração? Ai, como vai ser para eu me comunicar? O inglês vai ajudar em todas as coisas. E se você quiser ficar no Brasil e não quiser viajar para fora também, pode te auxiliar com os empregos, nas entrevistas de emprego. O inglês sempre vai ser como algo a mais, né? Vai ser aquela cereja do bolo. Eu tenho essa impressão de que se você fala inglês, ah, não sou fluente, mas se você fala inglês, você já vai estar na frente de muitos candidatos que não falam nada. Então, o que você puder é, acrescentar no teu currículo, às vezes você quer estudar, está querendo fazer um mestrado, um doutorado, vai precisar do inglês. Então, é algo que abre portas, é algo que facilita muito, né, a nossa vida em alguns aspectos. Então, vale a pena, com certeza, vale a pena. Você sabe que eu entrevistei um outro aluno, né? Quem também não viu, entrevista do Clayton. Clayton trabalha no Brasil, em casa, a partir de casa, prestando serviço, é contratado de uma empresa que está em outro país, está aqui na Europa, por causa do inglês. Sim, Então é o que você falou. Ah, eu não vou morar em país de língua inglesa? Ah, beleza. Você pode viajar? Ah, mas eu também não quero viajar. Olha, você vai sair na frente em entrevistas de trabalho, né? sim, Inclusive, Renata, tem gente que fala assim: ah, não estudo inglês não, porque eu quero morar ou em Portugal, ou na Itália, ou na Espanha. Olha que você tendo inglês nesses países também, enfim, é o mundo todo, né? O é, mundo todo dá essa importância ao inglês e realmente a pessoa se destaca. Acho que as pessoas não. Nossa, fica difícil, mas as pessoas ainda não se deram conta. Tem gente que não se deu conta, né? talvez seja uma situação que a pessoa não quer dar o braço a torcer, mas ele abre portas, né? É difícil, não é uma questão assim, ah, estão querendo vender o peixe, estão querendo vender meu peixe do inglês, não é isso. No dia a dia, a gente prova a importância, a gente prova como é essencial. Eu acho uma delícia, né? Então, eu sou super suspeita para falar. Eu acho muito bom. Não, eu faço questão de falar, Renata, porque foi o curso, a formação que mudou a minha vida. Foi o Sim, que Deus usou para mudar a minha vida, porque eu, antes de falar inglês, eu não teria condição de nada, de pagar nada. E sim, aí, foi a partir daí, né, que é um curso que, se você for comparar com uma faculdade, né, ele é muito mais barato sim. e é uma ferramenta, assim, incrível, né? É. Por isso que eu faço questão de falar, porque a mudança que trouxe na minha vida, na vida do meu marido, de tantos alunos, né? E eu não vou cansar de Sim. falar, porque eu quero realmente que as pessoas, sabe, melhorem de vida, e Uhum. não é só o dinheiro, é tudo que traz, né? Isso. Você tem outra perspectiva da vida, não tem, Renata? Com uma outra cultura, as pessoas não imaginam, porque no curso, no meu curso, eu falo da abordagem cultural, como Sim. você age em situações, olha, você usa isso aqui, não é só repetir frases. Como é assim diferente morar em outra cultura, aprender sobre outras culturas, né? É verdade. A gente vai vendo isso no dia a dia, com as histórias, com o jeito que eles fazem as coisas. Eu estava até conversando com a Lu esses dias, né, Lu? A gente estava falando sobre o Natal. É muito interessante como eles comemoram o Natal aqui, no dia 24 para o dia 25, a família inteira de pijama. É muito engraçado. E a gente vai percebendo que o inglês ele nos proporciona isso, essa questão de você mergulhar na cultura, de você aprender.
de você entender algumas coisas. É muito bom. Ô, Renata, e aliás, quando eu entrei em contato contigo, falei, vamos bater um papo comigo, né? E aí você estava de pijama, né? E aí eu falei assim: ah, Renata, olha, a vontade que dava é te chamar, eu e você de pijama, fazer esse bate-papo, porque as pessoas não. Sabe, Renata, que as pessoas têm um pré-conceito, né? Uhum. Achando que gringo, não, gringo deve ser metido, não sei o quê. Gente, você o que você. Olha, você vê gente de pijama em McDonald's, Sim. você vê gente de pijama em mercado. Eu já fui de pijama em mercado, dando uma carona para uma vizinha que estava de pijama. É assim, deixa eu explicar. Às vezes você está ali com a calça do pijama, tá? Aí você falta, nossa, faltou açúcar aqui, vou correr no mercado. Você põe uma jaqueta por cima e vai. Eu também já fiz isso. Por quê? Porque eles não olham, gente, eles não Não, olham essa coisa, cada um se veste como quer, como pode, é, e é muito da sua capacidade, né? É que é vai te isso levar mesmo. para conquistar amizades, para. Eu digo assim, a pessoa vai. Não é olha para tua roupa e fala, isso daí, ó, tá de chinelo. É, Renata, não. deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu fui numa escola pública com uma americana, né? Hum, E ela tava de camiseta, calça jeans e chinelo, porque gringo adora uma Havaianas, né? aham, Não quero fazer propaganda de chinelo, mas ele adora um chinelo de dedo brasileiro, né? Aí a menina, assim, ela tinha aquele estereótipo, tipo, loiro, assim, um cabelo bem brancão mesmo de loiro, olho bem azul. Aí o menino falou assim: Ih, essa daí não é gringa, não, ó, ela tá de chinelo. Eu, como assim, né? Se o gringo tem que usar salto, né? Aí exatamente. não acredita, Renata, que a gente teve que ela pegar o RG dela, né? O ID, Aham, e mostrar que ela era americana por causa do chinelo. não, Inacreditável, é. né? Tem umas coisas, a questão da cultura mesmo, né? Essa coisa de cada um vive a sua vidinha aqui mesmo, não tá muito preocupado com o que você está vestindo. É bem assim mesmo, é bem assim. Olha, Renata, se tiver alguma consideração final, você pode falar. Eu já quero te agradecer muito, né? Porque a gente Aham. está aqui no final de semana, você poderia estar, né, com a sua família, com a sua cachorrinha, que é uma Ela, pincher. Eu também tenho o meu, que o uma pessoal que está pinta barulhenta. barulhento. Mas assim, eu quero te agradecer muito. Nossa, foi muito bom esse papo, viu? Muito Ah, bom. foi. O prazer foi meu, Lu. Foi muito bom poder estar conversando com você. E eu espero que possa servir como incentivo para alguns, né? Para quem acha que, não, já passei do tempo. Ó, não passou, não. Eu estou aqui, eu ainda tenho algumas metas, eu tenho alguns objetivos e vou perseguir cada um deles. Mas não passou do tempo, não. Dá tempo ainda. E eu sei que você vai conseguir, porque você é uma pessoa que persiste, então eu tenho certeza. E Eu vai vou me tentar. e continua me contando das suas conquistas, viu? Que eu Tá, gosto muito. eu vou sim, Lu. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Olha, convite. eu que agradeço. Então, ó, eu vou me despedir do pessoal, vou agradecer, e depois eu vou te convidar a se despedir de todo mundo da maneira que eu falo, que é falando bye, see ya, ok? Então, Ok. olha, agradeço você por me acompanhar até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Vamos lá, Renata. Bye, Bye. see See ya. ya. Hi, my name is Renata. I'm 49 and I live in Bolton, England. I was Luciana's student and English changed my life. So I would like to encourage you to learn English because English is very important and English can open doors for you. Thank you very much indeed for watching this video. Bye!